Eu, como jornalista, eu achei muito interessante quando ele começa e ele traz alguns ministérios que antes não se comunicavam para dentro do chapéu que ele passa a chamar de Ministério da Economia. Algumas pessoas falaram, superministro e tal, mas eu achei interessante que ele pega alguns ministérios, você lembra muito bem de quantas dificuldades e quantos desentendimentos nós tivemos em governos diferentes entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. A começar lá atrás, na época do Delfim, lembra disso? Isso, então, ele chega, e nós tivemos agora recentemente, olha que interessante, nós tivemos essa dificuldade na época do Delfim, né? Delfim, Roberto Campos, Delfim Simonsen, e nós tivemos essa dificuldade agora recentemente com o Meirelles. Né? Meirelles, Diogo Oliveira, recentemente, né? Que interessante, nós temos ali 30 anos de diferença, mas nós tivemos as mesmas dificuldades pelo fato desses dois ministérios fundamentalmente estratégicos não terem se comunicado. E aí o Paulo Guedes chega e pega vários ministérios, incluindo o planejamento, e joga todo mundo no chapéu do Ministério da Economia e passa a chamá-los de secretarias. Você lembra muito bem disso, porque você acompanhou isso certamente com o seu olhar executivo. Nesse momento, eu digo para você, eu fiquei muito otimista. Porque eu falei assim, nossa, são seis estruturas que nunca se comunicaram. Você podia ter a Fazenda se comunicando com o planejamento em algum momento, mas a indústria do comércio não se comunicava. Você podia ter uma parceria entre a indústria do comércio, um alinhamento entre a indústria do comércio e o planejamento, mas as duas estruturas não se comunicavam com a Fazenda, que tem, em tese, né, o poder decisório executivo. E aí o Paulo Guedes chegou e montou aquela estrutura. Eu queria que você comentasse essa decisão ali do Paulo Guedes, do ponto de vista da gestão, que é o que você está falando. Eu queria que você me ajudasse a entender por que eu fiquei otimista com aquele movimento. Ele não só montou, como ele está operando, né? Que é a questão de montar, ele foi para o processo. O processo ele envolve várias, multiárea. Então, ele colocou, na realidade, montou uma estrutura e opera dentro dessa estrutura, que é mais importante, ele opera bem. Mas isso vem dele do setor privado, ele foi de banco, ele sabe que trabalhou no mesão, o cara sabe das coisas, que as coisas não saem se você não tiver as pessoas se comunicando. E ele faz isso muito bem. Por isso que eu tenho um certo otimismo de que, com a liquidez mundial grande e o Brasil ajustando algumas coisas, criando uma expectativa favorável, a questão da gestão governamental, eu ainda acho que não vai ser dessa vez ainda não. Tem mais um capítulo para fazer. Acho que a governança é muito ruim ainda. E acho que esse ponto vai melhorando mais devagar, porque o establishment é forte. E a agenda ideológica atrapalha muito nesse cara, porque dá um conforto para o establishment. O cara culpa a agenda ideológica. Não, eu estou aqui porque eu não quero isso, eu não quero aquilo, porque o cara é comunista, o outro é não sei o quê. Fica uma troca de coisas e cria-se retóricas que fogem da essência do negócio. Nós precisamos funcionar. Eu lembro um almoço que eu tive com o Meirelles lá atrás, na Jaime Câmara, ele era muito amigo do Jaime Câmara, ele foi almoçar conosco, ele era, na época, presidente do Banco Central. E ele citou essa questão ele falou, olha, Brasília é um negócio interessante. Ele falou, eu, quando saí do Banco de Boston, ele contando, eu criei uma ONG que era para tirar a criança da rua. Né? E a velocidade que se criou de overhead era um negócio impressionante. Eu tinha diretor, eu tinha secretária, eu tinha gestor de processo, eu tinha planejadores, eu tinha pessoa que tocava toda a parte numérica da questão, levantamento estatístico, etc. E tal. E eu cheguei no final, a primeira reunião que eu tive, que o conselheiro, sentei com os conselheiros e falei assim, escuta, eu tenho uma pergunta básica, quantos meninos nós tiramos da rua? Aí ficou um silêncio na sala tremendo. Não tiramos nenhum, agora contratamos, estamos com mais de 3.000 pessoas aqui para tocar esse negócio, mas não tiramos nenhum menino da rua. Então essa questão pragmática de você tem que chegar lá no final, é o que eu chamo so what? O cara, quando me apresenta esses dados, vem a pesquisa, Ibope, pesquisa. E daí? Eu falo, sim, o que eu faço com essa informação agora? Isso está me dizendo o quê? E o que eu tenho que fazer para me aproximar, que é o chamado. Mas é voo de galinha, sim. E como é que nesse voo de galinha, que oportunidades que tem para eu fazer o negócio crescer?
Então, eu acho que esse pragmatismo é importante a gente ter como executivo. É o so what. Porque o que vem de informação que passa para você, em termos de fofoca, informação não factual, às vezes bastante informação factual também, mas você tem que saber o que eu faço com essa informação. Isso está me tirando o sono e eu não estou fazendo nada, não tem. Então, concentre naquilo exatamente que está tirando o teu sono. Essa é uma outra missão, foco. O executivo que está liderando, ele tem que ter foco. Não se perder, porque vem muita informação para ele, ele tem que focar naquilo que é essencial. Ou seja, qual é o objetivo que eu tenho aqui? É este. Eu vi outro dia uma entrevista, não lembro de quem, falando, eu estou tentando lembrar quem foi uma entrevista bastante interessante, onde falou do seguro-desemprego, né? E esse cara falou, não, olha, o seguro-desemprego deve ser usado enquanto o cara está empregado. E não depois que ele está desempregado. Que é mais ou menos se aprendeu com a pandemia. A pandemia, o governo fez um programa de seguro-desemprego que foi espetacular. Ele falou, olha, eu pago até 80% do teu salário para você manter o teu funcionário aí. Então, isso é um gasto bem feito, porque o seguro-desemprego, depois que o cara está desempregado, é custo social. O seguro-desemprego, enquanto ele está empregado, é uma linha de empréstimo que eu estou fazendo para aquele cara, para que aquele cara continue gerando resultado. Então, é interessante, o seguro-desemprego, o olhado a pandemia ensinou a gente isso. Olha, eu ia mandar embora, mas não vou mandar embora, porque tem o seguro aqui que eu garanto, eu tenho um programa que atende esse contexto que eu tô envolvido. Então, eu posso cortar a minha folha em 20% e 75%, o governo paga essa parte. Eu não estou dizendo que isso é a solução para tudo, não. Mas é uma ideia inteligente, interessante. E isso veio da área do Guedes, da economia.